Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CXAG11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Então pessoal, este aqui é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário do setor de agências bancárias. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 79,87. Ele está entregando um yield anual aí na casa de quase 12% nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado com bastante desconto, um PVP de 0,70. Isso indica que ele está 30% mais barato do que ele vale. E ele está sendo negociado com baixa liquidez. Ele está negociando uma média de, entre aspas, tá, apenas 103 mil por dia. Contudo, essa liquidez, eu acho ela até aceitável para pequenos e médios investidores. E é um fundo que conseguiu uma boa valorização nos últimos 12 meses. Ele recuperou ali uns 20% nos últimos 12 meses. Em relação ao gráfico de cotação, eu prefiro olhar no outro site. Então, nesse site aqui, a gente vê a cotação do fundo. E o que a gente consegue observar? Esse fundo veio a mercado aqui em janeiro de 2022, é um fundo recente. E assim que ele veio a mercado, ele já vem com bastante depreciação. Pouco tempo depois, ele chega ali nos picos de 84, 82, 83 reais. Contudo, durante o ano de 2022, na maioria do prazo ali, ele ficou ali na faixa de 76 reais, 78 reais, 75 reais. No final do ano, o fundo esboça uma boa recuperação. Ali já estava próximo das eleições, o mercado como um todo imobiliário deu uma boa subida. E esse fundo sai ali da faixa de 73 reais e vem ali para a faixa ali de 80, 82 reais. Contudo, no final do ano, o fundo volta a cair novamente, saindo ali de patamares de 80 e volta novamente a ser negociado na faixa de 75, 76 reais. Ele fica com alguns altos e baixos, mas mais ou menos essa faixa de 76 reais. E agora, recentemente, o fundo esboça uma recuperação e ele vem numa boa tendência de alta nos últimos dias, aí, nos últimos meses. E aí agora ele está ali beirando 80 reais de cotação, né? Continuando aqui no site, a gente vê informações aqui a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ dele. É um fundo para o público em geral, ele é mandato renda, é um fundo de agências bancárias, é de tijolo, ele é por prazo indeterminado, a gestão é passiva e a taxa é baixa, a gente vai confirmar essa taxa lá dentro do relatório gerencial. Ele está com zero vacância, o que é um ponto muito positivo. É um fundo que já passou de 11.400 cotistas, né? Ele conta com mais de 2.090.000 cotas. É um fundo que já não é mais de base 100, tá? Hoje o patrimônio dele é de base 114,69, ele está valendo mais do que 100 reais. E ele tem um patrimônio ali de 239 milhões de reais. E o último rendimento anunciado aí foi de 0,75 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre o gráfico de como que o fundo vem se comportando. Se a gente trouxer os últimos 5 anos, é um pouco de injusto com o fundo, né? Se a gente trouxer para os últimos 2 anos, aí já fica um pouco mais bacana. Então, nos últimos 2 anos, o CDI gerou 22%. E esse fundo teve um desempenho de 20%, enquanto o IFIX 9,59% e o IDIV 8,43%. Ou seja, ele vem apresentando uma performance excelente e a continuar nesse ritmo, acredito que em pouco tempo ele vai superar até o próprio CDI, né? Dando continuidade mais aqui abaixo, a gente vê os dividendos entregues pelo fundo. Então é um fundo que tem uma certa estabilidade na entrega dos seus rendimentos e 2 vezes por ano ele acaba entregando o excedente. Por quê? Pela lei de fundos imobiliários, né? É um fundo, ele tem que entregar 95% do resultado caixa dele ali no semestre. Então note, no mês 6 teve um adicional ali de entrega e no mês de dezembro outro adicional de entrega. Dentro do relatório eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, né? Mas que na faixa o fundo anuncia ali sempre 75 centavos nos últimos anos aí, né? Ele está nessa faixa com algumas entregas extras. Em termos de rendimento, ele está ali próximo de 1%, 1,12%, chegando a entregar 1,20%, e agora ele está mais ou menos nessa casa de 1% de yield entregue. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação por Pix é muito bem-vinda e ajuda demais. amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que ajudam e colaboram aí. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, eu conto com o clube de membros nos 2 canais. O canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro, ambos contam com o clube de membros. O clube de membros é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, mas que vai agregar, vai ajudar bastante. Caso vocês queiram se tornar membro aí, vou ficar imensamente grato. Além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios.
vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, aquela planilha que eu pretendo comercializar tá de rosca, mas quando ela sair, os membros terão benefícios aí, descontos exclusivos para quem é membro. Mais uma forma de apoio ao nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Nesses e-books, com linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, acho que pode ajudar bastante, que pode agregar bastante. Além de nos ajudar aí, pode ter bastante conteúdo. Acredito que esse conteúdo possa agregar para quem é investidor iniciante ou até mesmo para quem tem uma certa bagagem. Bastante conteúdo e conteúdo de bem bacana, né? Enfim, caso vocês queiram adquirir esses e-books aí, se optar por comprar os 2 juntos, vocês devem ter um desconto aí na casa de 40% a 50%, optando por comprar os 2 e-books juntos. Muito obrigado a todos vocês que colaboram com o nosso trabalho, obrigado de coração. E eu não poderia deixar de agradecer aí a parte financeira de vocês, né? Esse vídeo aqui foi uma sugestão do membro Rafael, ele falou assim: Amu, boa tarde. Poderia, por gentileza, atualizar o CXAG11? Obrigado. Então tá aqui a atualização. Eu gostaria de agradecer imensamente a doação da Jadilene. Ela doa mensalmente uma doação generosa. Muito obrigado. Saiba que isso aqui é de extrema importância pra gente. Obrigado de coração. E eu não poderia deixar de agradecer os membros do canal. Então no canal Amu Invest, o Rodrigo, o Valmir, o Wesley Gabriel, ambos se tornaram membros. O Wesley Gabriel renovou o clube de membros dele aí. E no canal Amu Fiagro também tivemos membros aí, ó. O Amarildo, o Antônio Tadeu, o EF Barros, todos aí se tornaram membros aí. Muito obrigado de coração. Saiba que isso é de primordial importância. Os membros vêm carregando esse canal aqui nas costas. Muito obrigado mesmo. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial aqui. É um relatório mais recente que eles trazem aí. Então o que a gente consegue observar aqui, ó? A taxa realmente é 0,58 sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado do fundo. Não tem taxa de performance. Eles distribuem o rendimento no 12º dia útil, com posição no último dia do mês de referência. Então, eles anunciam no último dia e pagam no 12º dia. O prazo é por prazo indeterminado, é para investidor em geral, é mandato renda, ele é para agências bancárias e é de gestão passiva. Tudo isso a gente já tinha visto antecipadamente, né? Características do fundo. Como é um relatório pequeno, que tem apenas, entre aspas, 8 páginas, tá? Eu vou ler essas características aqui para vocês, ó. É um fundo de agências aqui, constituído sob a forma de condomínio fechado. Todo fundo imobiliário é dessa forma, tá? Tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de ativos imobiliários, visando a obtenção de renda. Em outubro de 2021, a Caixa Econômica integralizou o fundo, 32 agências e recursos necessários para as despesas e benfeitorias imóveis, celebrando contratos de locação de 10 anos na modalidade Sale and Leaseback, ou seja, foi vendido e aí a Caixa alugou deles aí, né? O seu IPO via oferta pública de distribuição secundária de cotas ocorreu em dia 30 de dezembro de 2021 a um preço de R$ 103,70. Então, em pouco tempo já teve até uma valorização interessante, né? Continuando aqui, eles falam, ó, os contratos de locação na modalidade Sale and Leaseback, celebrados entre o fundo e a Caixa, possuem vigência de 10 anos a partir de outubro de 21. Os aluguéis são corrigidos pela variação anual acumulada do IPCA ou IGPM, o que for menor. Isso aqui é um pouco... Eu nunca tinha visto isso, né? Pro fundo hoje, isso aqui é pro locatário, né? Pra Caixa, isso aqui é excelente, por quê? O IGPM hoje está muito baixo. E aí ele sempre vai pegar o que tiver menor. Então, isso aqui para mim é algo que não é muito justo, não. Escolhe um dos índices, porque um tempo atrás o IGPM chegou a bater 20%, 30%. E atualmente o IPCA está na casa de 6, 7%. Então, escolhe um dos índices e baseia nele, né? Agora, um ou outro que for menor, isso aqui é vantajoso somente para a Caixa, né? Para o fundo, para os cotistas, não. Tendo as partes renunciado ao direito de pleitear a revisão judicial dos valores, exceto por uma ação de revisional a ser realizada no 5º ano. Então, durante os 5 primeiros anos, não vai fazer uma revisão para ver se o contrato sobe ou desce, né? Continuando aqui, ele vê o seguinte: o aluguel devido pela locatária ao fundo, totalizando 3.850.000, foi diferido e será pago nos 4 primeiros anos do IPO da forma decrescente, tendo sua última parcela prevista para 1º de outubro de 2025. Então, isso aqui, esse valor aqui diferido de 3.850.000, ele vai recebendo aos poucos aí dentro dos contratos. O fundo comprometeu-se a realizar benfeitorias descrito nos contratos,
os quais deverão ser iniciados no primeiro ano de locação. Então, as benfeitorias que têm que ser feitas ficaram a cargo do fundo. Caso haja rescisão antecipada, a locatária deverá indenizar o fundo com o valor presente à taxa Selic do montante total considerado no prazo contratual remanescente. É um contrato atípico, né? A Caixa possui a opção de compra de cada imóvel ao término do contrato de locação, com o valor de aquisição sendo o valor de mercado à época, conforme regra definida no contrato de locação. Continuando aqui, a gente vê panorama geral. Então aqui eles falam sobre as obras. As obras de benfeitoria continuam em andamento, sendo que mais de 50% do total do escopo das intervenções foi finalizado. Mais uma agência concluída, somando-se um total de 3 obras finalizadas. Ocorreram algumas entregas de itens de acessibilidade e constantes conversas com a Caixa e construtoras para alinhamentos necessários. Distribuição de lucros e recursos em caixa. Em 17 de maio, foram distribuídos os lucros apurados segundo o regime caixa no valor de R$ 1.567.000, ou 75 centavos por cota, com base no fechamento de mercado no último dia útil do mês, que lá na época a cotação estava em R$ 76,00, isso dava um yield de quase 12% ao ano. As cotas no valor de mercado secundário apresentaram uma variação de 2,49 durante abril, e o valor negociado no mês foi de R$ 1.900.000, representando um giro de 1,2%. Aqui ele vai falar sobre um panorama macro, isso aqui eu não vou ler para vocês. Qualquer coisa, vou até dar um zoom um pouco maior. Vocês pausem o vídeo aqui e dão uma olhada com atenção, tá? E aqui a gente vai ver no restante aqui do panorama macro novamente, né? Não vou ler essa parte aqui para vocês. Aqui é o restante do panorama. Aqui ele fala os marcos do fundo. Então o que acontece? Ó, reajuste sempre tem, ó, reajuste do aluguel e última parcela da primeira faixa do aluguel. Reajuste do aluguel, última parcela da segunda faixa do aluguel. Reajuste do aluguel e última parcela daquela terceira faixa. Esses diferimentos aqui, ó, é aquele valor que foi dividido em algumas parcelas que ele está recebendo anualmente, tá? Tem que ficar atento que, se o contrato não subir o suficiente, aqui é como se o fundo estivesse recebendo uma RMG no decurso do prazo aí. É como se ele estivesse recebendo um complemento de renda. Então, se quando chegar aqui em 2026, o fundo não tiver conseguido reajustar o aluguel de forma bem bacana, pode ser que haja uma queda no recebimento dos rendimentos lá na frente, tá? Aqui ocorre a primeira revisional do contrato. Revisional não necessariamente vai ser para cima ou para baixo, tá? Aqui nesse momento eles vão sentar e olhar, poxa, o reajuste não foi suficiente. Poxa, ó, as condições de mercado atualmente estão complicadas e tal, então eu preciso que você me dê um desconto. Aqui, ó, pode ser para cima ou para baixo. E aí dali para frente, de novo, começam os reajustes do aluguel, conforme a gente viu lá, né, IGPM ou IPCA, e aí o término do contrato vai ser lá em outubro de 2031. O que a gente observou com RBVA e também com BBPO e até mesmo BNFS, se eu não me engano, os fundos de agência bancária, é que quando vai chegando ali 2 anos, 1 ano, nesses últimos 2 anos aqui, os últimos 3 anos, o mercado fica apreensivo. Então, se você é cotista desse fundo, fique atento, porque pode ser que nessa época aqui as cotas caiam um pouco, porque o mercado fica receoso. Se não tiver uma antecipação da gestora dizendo que aqui vai ocorrer um possível alongamento do contrato, uma renovação de contrato, o mercado geralmente fica bem apreensivo. Porque imagina, apesar de ser multi-imóveis, é um mono-inquilino, né? Tem um único inquilino. E se esse inquilino não renovar, o fundo fica hiper mega dependente dele, né? Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E o que eu queria mostrar para vocês lá atrás, que eu falei, é sobre o percentual que já foi distribuído. Ó. Em abril, distribuiu 96%, em março, 88%, nesse semestre, 91%, e nos últimos 12 meses, 94%. Ou seja, no final do semestre, tem alguma gordurinha para ser entregue de resultado ali. Para quem acompanha o canal, sabe que na prática, eu gosto de calcular e ver assim, ó, o que as despesas aqui, ó, representam frente às receitas que o fundo teve aqui. Então a gente vai ver na prática. Para mim, o máximo que eu acho aceitável é no máximo 15% de taxa. Então vamos calcular aqui na prática. O fundo teve como resultados aqui, ó, 1.600.000 de aluguel. Isso aqui está em linha com os últimos meses. O diferimento lá que ele vem recebendo mês a mês, ó, 96.000, como se fosse uma rendinha extra. E ele teve aqui, ó, dinheiro parado em caixa, 98.000. Então eu vou somar esse 1.696.000 mais esse 98 aqui, tá? E as despesas do fundo foram 166.000. A gente nota o seguinte, que em março foi 78 e que em abril foi 166. Eu não sei por que de tanta diferença, né? Enfim, não sei se é porque a cotação subiu, mas mesmo assim, dobrar assim, né? Não sei, não consigo precisar para vocês aí.
Vamos lá, 1696, que eu vou arredondar para 1697, mais 98. Então, o fundo teve como receitas 1795. Ó. Então, olha só, 166, que eu vou arredondar para 167 vezes 100, dividido por 1795. Então, em abril, as despesas do fundo estão ali na casa de 9,30%. E aqui que eu gosto sempre de, às vezes, fazer esse alerta para vocês, né? Eu gosto de fazer esse alerta. O que acontece? Se a gente for ver bem as despesas do fundo, 0,58 era para ser uma taxa correspondente bem baixa, né? Mas não é. Então, assim, esse trem de você olhar a taxa lá no início do vídeo, que eu vejo alguns outros canais, alguns influenciadores falando, esse fundo cobra 0,8, nossa, é excelente. Poxa, esse fundo aqui cobra 1,2, igual o Quineia, o Canip, é 1,6, isso é horrível. Só que quando você vai calcular, tem fundo que cobra pouco, igual esse, que representa 10%. Eu tenho aqui, por exemplo, o RPR11. Ele cobra 1,2 de taxa, cobra 20% de performance, mas quando você vai ver, as despesas estão representando 5, 6, 7%. Então, para mim, eu dou a mínima para esse negócio de taxa e eu prefiro ver aqui na prática o que as despesas realmente... Porque isso aqui não tem como inventar. Isso aqui é real. Você olha a despesa está representando isso, a receita é isso, pronto. Para mim é mais prático, mais simples e... para mim, é uma taxa aceitável sim, tá tranquilo, tá? Não tem problema. Mas se ele anuncia 0,58 e cobra isso tudo aí, frente ao 0,58, eu acho isso aqui caríssimo. Mas tá totalmente dentro do que eu acho aceitável. Até 10% eu acho aceitável. De 10 a 15 eu acho caro, mas ainda assim eu aportaria no fundo. E acima de 15, para mim, já chega a ser algo caro e abusivo por parte da gestão. Aqui ele mostra o benchmark, né? Desde o início do fundo. Então, nesse período... se a gente comparar o CDI, rendeu ali 117 numa cota de base 100, ó, é como se tivesse rendido 17%. O IFIX é como se tivesse rendido ali 2,5%. E o fundo, mesmo com reinvestimento de dividendos, saiu ali, apesar dele ter saído a 100, ele caiu a 80, ó, abaixo de 80, 75. Então, ele hoje é como se estivesse rendendo R$85, tá? Entre a valorização e os dividendos entregues no período. E aqui a gente vê sobre liquidez, não vou ver essa parte para vocês, né? Isso aqui geralmente para mim eu já vejo lá atrás. E aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. É nessa parte que a gente descobre se o fundo tem alavancagem ou não, e não tem. Então esse fundo ele possui ali os ativos que ele possui, um total de 250 milhões. Contudo, tem que ficar atento, porque como é que calcula o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é aquilo que realmente sobra para o fundo, tirando as despesas, né? O que ele tem de compromissos. Então, os imóveis do fundo valem 234 milhões, dinheiro parado em caixa, 1.800.000, valor a receber, 1.600.000, dinheiro extra do aluguel diferido, 1.700.000, e outros valores, 506.000. E aí entra a parte que você desconta, você quer o positivo, desconta o que o fundo tem de despesas. Então, ó, 99.000 de despesas, rendimentos a distribuir, 1,5 milhão, benfeitorias a fazer aí, 8.700.000. Quando você tira tudo isso, aqui sobra o patrimônio do fundo. Então, patrimônio líquido do fundo, 239 milhões. Isso aqui está representado aqui nessa forma de barras aqui, né? E mais abaixo aqui, a gente vê os imóveis que o fundo possui. Então aqui ele tem 11 imóveis lá no Rio Grande do Sul, ele possui 8 imóveis lá em Minas e 6 imóveis em São Paulo. E a gente vê que tem imóveis provavelmente de grande porte e de pequeno porte. Então assim, ó, esse imóvel lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no município de Santa Cruz do Sul. Ora, ele tem 3.000 metros quadrados, é 9 milhões o valor desse imóvel. E a gente vê que tem imóveis pequenininhos, entre aspas, né? Então tem imóveis ali na casa de 2.200.000, 2.800.000, imóveis de 9 milhões. Já em Minas, os imóveis são bem mais valorizados, né? Ele vai ter imóvel ali, ó, de 25 milhões, 11 milhões, mas também tem imóvel ali de 1,5 milhão. E em São Paulo também tem imóveis de alto valor, também no Rio de Janeiro imóveis de alto valor. Então, um total de imóveis, 32 imóveis. E aqui eu não vou ver um por um para vocês, mas olha que interessante. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Se você clicar aqui e abrir, ele vai abrir para vocês, ó, o endereço onde fica o imóvel. E se você clicar na foto aqui, você consegue ver até aquele Street View, né? Você consegue ver aqui, ó, a rua e tal. Você consegue ver uma visão 360 do local aqui. Para quem é lá do Rio Grande do Sul, vai conhecer dessa cidade, né? Vai conhecer onde fica essa agência Caixa aí, né? Então, o interessante é que a Caixa está presente em vários municípios do país. Se você quiser ver em qualquer lugar, né? Vamos ver uma agência grandona? Tem essa aqui de 25 milhões. A maior agência do fundo, que tem maior valor, é essa lá de Juiz de Fora. Vamos dar uma olhada nela aqui também, ó. Então, aqui no Google Maps, onde ela fica. E aqui a gente vê imagens da agência, né? É uma agência bem
na região, uma região bem central, ó. Então, aparentemente, é uma agência bem grande. Deve ser uma agência central, com bastante imponência na região, né? Enfim, né? Aqui tem por umas agências, os valores e tal. Eu achei bem interessante a forma como eles apresentam essas informações. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo de agência são somente essas informações. Eu gostaria de pedir agora para vocês formas de apoio gratuito aqui ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere neste vídeo aqui deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós, e aí, você gostou desse fundo imobiliário? Você teria cotas desse fundo no seu portfólio? Comenta aí pra nós que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, tenho alguns setores, segmentos que eu não invisto, tá? É o segmento de desenvolvimento, segmento de hotéis, segmento de hospital, segmento de educacional e também segmentos de agências bancárias. Eu prefiro ficar de fora desse segmento, tá? Se existisse um fundo que fosse multi-inquilinos de agência bancária, e aí, para mim, isso não seria um problema, mesmo eu não acreditando que vai ser um setor por longuíssimo prazo. Mas, quando você tem diversos inquilinos, você mitiga bastante o seu risco. Agora, o caso desse fundo aqui, só tem a Caixa como inquilino. Poxa, ao final do contrato, chuta se esse fundo vai ou não estar na mão da Caixa. A Caixa é quem vai mandar. Se a Caixa falar que vai sair de todos os imóveis ao final do contrato, ela sai e acabou. E, poxa, por mais que... pode ser que a Caixa tenha interesse de continuar com as suas agências, as outras redes bancárias, a gente tem visto uma diminuição das agências físicas, né? Então, eu sou muito receoso com isso. E é um fundo que, infelizmente, eu prefiro não me posicionar, tá? O fato de eu não ter esse ativo, de eu não gostar do setor, de eu não querer ter esse ativo, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e não significa que os ativos sejam bons ou ruins. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amufinfra, que já passou de 309 inscritos, tá crescendo bem, muito obrigado mesmo. E a gente tem o canal Amudicas, que agora só faltam 33 inscritos, tá em contagem regressiva. Tá lá com 967 inscritos. Vá lá no canal Amudicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos, é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Muito obrigado a todos vocês que apoiam, que vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever, compartilhar. Muito obrigado de coração a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. E eu não poderia deixar de agradecer e de reiterar, muito obrigado de coração a todos vocês que apoiam, seja o nosso trabalho de forma gratuita, seja o nosso trabalho de forma financeira. Muito obrigado. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal. Obrigado vocês que se tornam membros. Os membros vêm carregando esse canal aqui nas costas. E muito obrigado também vocês que têm adquirido os nossos e-books. Todas essas formas de apoio aí contribuem para a gente continuar fazendo os vídeos aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow